A criada descobriu que a nova esposa do milionário escondeu algo na parede, mas minutos depois, Helena Duarte sempre soube que a vida era feita de pequenas resistências. Desde menina, aprendeu a engolir o frio das madrugadas sem reclamar, a sorrir para clientes que tratavam sua mãe como se fossem invisíveis, e a guardar, em silêncio, a vontade de ser mais do que uma sombra dentro das casas dos outros. Aos 26 anos, ela caminhava pela estrada de paralelepípedos que levava à mansão Monteiro, com o mesmo passo calmo e firme de quem já entendera. O luxo dos ricos também tinha poeira, só que era mais cara. A neblina de Campos do Jordão cobria os telhados como véu de noiva, e a mansão surgia entre a névoa com uma imponência que fazia o coração de Helena apertar, não de medo, mas de um respeito desconfortável. O portão de ferro trabalhado, os muros altos, os jardins simétricos, tudo ali parecia calculado para afastar quem viesse do lado de fora. E ela vinha. O uniforme engomado, os cabelos presos num coque baixo e as mãos ainda vermelhas da água fria denunciavam sua origem modesta. No primeiro dia, foi recebida por um homem de terno escuro que falava baixo e nunca sorria. Senhor Otávio não gosta de barulho. Tudo aqui é feito em silêncio, moça. Silêncio e perfeição. Ela assentiu. Desde então, aprendeu a caminhar nas pontas dos pés, a fechar portas sem ruído e a entender o tom de cada olhar. Porque naquela casa, olhares diziam mais que palavras. O interior da mansão era uma pintura viva. Pisos de mármore branco, cortinas de seda que se moviam com o vento e retratos antigos alinhados em sequência, como se os antepassados observassem cada gesto. Mas havia algo estranho. Um dos quadros, coberto por um lençol, destoava dos demais. A moldura dourada sugeria importância, mas ninguém falava sobre ele. Quando Helena perguntou à cozinheira, uma senhora de meia-idade chamada Joana, a resposta veio rápida demais. Não é para mexer, é coisa do patrão. Helena não insistiu. Aprendeu que perguntas, em certas casas, são mais perigosas que descuidos. Os dias se repetiam com a precisão de um relógio antigo. Helena varria os corredores longos, polia os talheres de prata e organizava os livros do escritório, cada um com o marcador exatamente na mesma posição de sempre. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao de flores frescas, rosas brancas trocadas todas as manhãs, e embora a casa parecesse viva, o ambiente tinha algo de sepulcro. Nenhum som humano preenchia aquele espaço, apenas o tic-tac do relógio da sala principal. Um relógio que, curiosamente, marcava sempre um minuto a menos do que o horário real. Às vezes, enquanto limpava as janelas do segundo andar, Helena olhava para fora e via o jardim perfeitamente aparado, os muros altos e, além deles, a cidade distante. Era como se a mansão fosse um pequeno país, isolado do resto do mundo, com suas próprias leis, segredos e silêncios. No final das tardes, o patrão, Sr. Otávio Monteiro, descia o corredor para o escritório. Alto, de cabelos grisalhos e expressão cansada, ele carregava um olhar de quem havia perdido algo importante, mas nunca se permitiu chorar. Cumprimentava Helena com um aceno discreto e trancava-se no cômodo por horas. Às vezes, a criada ouvia o som de copos, gavetas e suspiros pesados. Joana dizia que ele ainda não superara a morte da esposa, Elisa Monteiro, uma mulher boa, bonita e doce, que morreu cedo demais. Helena respeitava o luto dele, mas não deixava de sentir que havia algo mal resolvido naquela dor silenciosa. À noite, enquanto guardava as toalhas limpas, notava que alguns quartos estavam sempre fechados, mesmo vazios. E havia um em especial, o quarto azul, onde ninguém entrava. A porta permanecia trancada, e o único que possuía a chave era o próprio patrão. Certa manhã, enquanto lustrava o corrimão da escada principal, Helena ouviu passos lentos atrás de si.
Virou-se e encontrou o Sr. Otávio observando o vazio. O homem segurava um pequeno retrato em mãos. Sem perceber que era observado, murmurou. O azul era a cor preferida dela. E então se afastou, guardando a foto no bolso do paletó. Naquela noite, o vento soprou forte e as janelas bateram como vozes antigas pedindo atenção. Helena fechou-as com cuidado e acendeu uma vela na cozinha, pois a energia havia oscilado. A chama tremulante refletiu no espelho da parede e revelou por um instante o vulto de uma mulher. Assustada, virou-se. Mas não havia ninguém. Impressão, pensou. Ainda assim, o frio que percorreu a espinha ficou com ela por horas. Nos dias seguintes, algo mudou em sua percepção da casa. Começou a notar rachaduras finas subindo pelas paredes como veias envelhecidas. Pequenas, quase invisíveis, mas presentes. E, curiosamente, todas pareciam convergir para um mesmo ponto, a parede do quarto azul. Helena tentou ignorar, mas a sensação de que aquela casa escondia algo foi crescendo como eco. A cada som distante, a cada porta que se fechava sozinha, ela sentia que havia presenças invisíveis ali. Não fantasmas, mas lembranças. Coisas que alguém quis esconder e o tempo se recusava a apagar. Certa tarde, durante o almoço dos patrões, ela ouviu uma conversa breve entre Otávio e um advogado de voz grave. A reforma ficará só na ala norte, correto? Sim, o restante permanece intacto, especialmente o quarto azul. Entendo. E quanto à documentação antiga? Desnecessário, já foi descartada. Helena disfarçou, mas suas mãos tremeram ao servir a sobremesa. Descartada. A palavra ecoou em sua mente. Algo ali não combinava com o jeito organizado e obsessivo do patrão. Nos dias seguintes, dedicou-se ao trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas seus olhos passaram a buscar detalhes. Uma rachadura nova, uma porta que rangia, um retrato movido de lugar. E quanto mais observava, mais a sensação de vigilância aumentava. À noite, quando todos dormiam, ela se sentava na pequena janela de seu quarto de serviço e escrevia em um caderno antigo que trouxera da casa da mãe. As paredes escutam. Às vezes, acho que respiram. O quarto azul parece vivo e o relógio ainda marca 1 minuto a menos. Ninguém imaginava que aquela mulher de gestos calmos, mãos ásperas e olhar discreto seria, semanas depois, o estopim de uma revelação que faria ruir as colunas da mansão Monteiro. Mas, por enquanto, ela ainda era apenas uma criada, silenciosa, obediente e curiosa o bastante para escutar o que as paredes tentavam dizer. E naquela casa, onde o luxo mascarava a solidão, era só uma questão de tempo até que o silêncio gritasse. A chegada de Isadora Monteiro foi anunciada por um perfume doce demais para aquele ambiente silencioso. No início, ninguém sabia ao certo quando ela havia cruzado o portão, mas a presença dela se espalhou pela mansão como um aroma novo, elegante, mas invasivo. No dia em que apareceu pela primeira vez, a casa inteira pareceu mudar de respiração. Helena estava na copa, dobrando toalhas, quando ouviu a voz feminina pela primeira vez. Era uma voz firme, porém aveludada, com pausas medidas como se cada palavra tivesse sido ensaiada diante de um espelho. Senhor Otávio, esta casa precisa de luz, disse a mulher, atravessando o corredor com passos que não pediam permissão. Quando Helena olhou, viu uma mulher alta, de cabelos castanhos ondulados, óculos escuros e um sorriso que misturava charme e cálculo. Vestia um sobretudo bege e luvas finas, embora o clima já estivesse ameno. A criada percebeu que até o modo como ela segurava a bolsa tinha elegância e uma certa rigidez. Era a nova esposa do patrão. Otávio, sempre contido, parecia um homem mais jovem ao lado dela. Havia nele um brilho discreto, o mesmo de quem quer acreditar que o destino ainda reserva uma chance de felicidade.
Helena observou a cena de longe, mas sentiu um arrepio. Havia algo na forma como Isadora percorria o ambiente, como se medisse cada parede, cada degrau, cada olhar, calculando o que lhe pertencia e o que precisava controlar. Nos dias seguintes, o ritmo da casa mudou. O jardineiro, que antes trabalhava com liberdade, passou a receber ordens minuciosas. As roseiras precisam ser alinhadas em diagonal, não em curva. A cozinheira, Dona Joana, reclamava em silêncio das novas regras. Quero o café servido em bandeja de prata até no café da tarde. Nunca vi isso, menina. Helena escutava, mas mantinha-se neutra. Ela sabia que em casas grandes, quem fala demais é o primeiro a sair. Isadora passava os dias supervisionando reformas sutis. Mandou trocar cortinas, reposicionar quadros, substituir móveis pesados por outros mais modernos. Mas o que mais intrigou Helena foi o modo como a nova senhora tratou o quarto azul. Em uma tarde chuvosa, Isadora subiu sozinha, trancou a porta e permaneceu lá dentro por mais de 1 hora. Quando desceu, trazia o rosto sereno e as mãos levemente sujas de tinta. Não desejo que ninguém limpe aquele quarto sem minha permissão, disse em voz mansa. Há lembranças demais ali. A forma como pronunciou lembranças soou mais como uma advertência do que como lamento. Helena apenas assentiu. Mas quando, dias depois, ela passou por acaso diante do quarto, percebeu que o cheiro do ambiente havia mudado. Não era apenas tinta fresca, era algo metálico, discreto, que lembrava ferro e umidade. Durante o jantar daquela noite, Isadora pediu a presença de Helena à mesa, algo incomum. Sente-se um instante, quero conhecê-la melhor, disse ela sorrindo. A criada hesitou, mas obedeceu. A patroa observou suas mãos calejadas, os olhos claros, o coque simples. Você parece diferente das outras. Não fala muito, observa demais. Gosto disso. Helena baixou os olhos. Apenas faço o meu trabalho, senhora. Ah, claro. E o faz muito bem. Isadora apoiou o queixo na mão, estudando-a. Sabe, eu acredito que cada casa tem sua própria energia. Algumas são leves, outras pesadas. Esta aqui é curiosa. Às vezes sinto que as paredes respiram. Helena ficou imóvel. Aquela frase era idêntica ao que escrevera em seu caderno dias antes. Sim, senhora, respondeu apenas. Isadora riu suavemente, satisfeita com o próprio efeito. Pois é, e há lugares que guardam histórias. É por isso que precisamos de ordem, de harmonia. O caos atrai o passado. E eu não quero o passado aqui dentro. Nos dias seguintes, Isadora transformou a rotina em um manual de conduta. O uniforme de Helena foi trocado por um novo, azul marinho com avental branco impecável. O horário do café mudou. As flores da sala passaram a ser apenas orquídeas e até o modo de dobrar os lençóis foi redefinido. 3 dobras, nunca 2. O dobro é número de separação. Eu não gosto de nada que separe. Helena, observadora, percebeu que aquelas manias tinham menos a ver com gosto e mais com controle. Isadora queria que cada detalhe da casa se curvasse à sua presença. E o marido, grato por qualquer aparência de estabilidade, aceitava tudo em silêncio. Certa tarde, enquanto encerava o piso do corredor principal, Helena ouviu risadas vindas da sala de visitas. Era Isadora e uma amiga, vestida de forma igualmente elegante. A conversa, quase sussurrada, era nítida o bastante para ser compreendida. Você casou rápido? Isa, nem parece que o luto acabou. Alguns lutos acabam antes de começarem. Clara, e há coisas que não devem ser desenterradas. E quanto à herança dela? Dizem que era grande. Era, mas o que é grande demais costuma ser mal administrado. O importante é o que ficou nas minhas mãos agora. Helena abaixou o pano de chão e ficou imóvel. As palavras não devem ser desenterradas grudaram em sua mente. Nos dias seguintes começaram pequenas coincidências. A criada encontrou uma pulseira dourada caída atrás de um móvel do quarto azul.
Quando foi devolver à patroa, Isadora sorriu friamente. Pode ficar com ela. Já me pertenceu o suficiente. A frase soou como um enigma. Aos poucos, Helena percebeu que a nova senhora da casa era uma mulher dividida entre duas faces. A que sorria em público e a que vagava pela mansão à noite, sozinha, com o robe branco e os pés descalços. 2 vezes, Helena acordou de madrugada e viu luz acesa sob a porta do quarto azul. E ao amanhecer, havia sempre um novo vaso de flores diante dela. Certa manhã, ao levar o café ao escritório, Helena ouviu Otávio dizer em tom cansado: Isadora, por favor, não mexa mais nas coisas de Elisa. A resposta veio doce e letal. Mas, querido, estou apenas organizando o que ela deixou. Não é isso que você quer também? O silêncio que seguiu foi tão pesado que Helena sentiu vontade de sair correndo. Naquela noite, ao terminar seu turno, ela foi guardar os panos de limpeza e notou algo novo. A chave do quarto azul, que sempre ficava com o patrão, agora pendia no chaveiro central, como se fosse comum. Mas algo dentro dela a impediu de tocá-la. Apenas observou. Enquanto caminhava para o quarto dos empregados, sentiu o coração bater mais rápido. O ar parecia diferente, mais denso. Pela primeira vez desde que chegara, Helena teve a sensação de que alguém ou algo a observava de volta, e ao fechar a porta do seu quarto, uma frase ecoou em sua mente, como se tivesse sido soprada pela própria casa. O passado que ela teme ainda está aqui. O vento daquela noite parecia diferente, mais úmido, mais denso, como se trouxesse algo preso em suas correntes. Helena terminava de recolher os guardanapos da sala de jantar, quando ouviu o estalar de uma janela mal fechada. Subiu as escadas, equilibrando a bandeja com uma das mãos, e percebeu que a luz do corredor oscilava. Na mansão Monteiro, o silêncio era parte da rotina, mas naquela noite ele soava desconfiado, quase hostil. Ao passar diante do quarto azul, Helena notou que a porta estava entreaberta. O coração acelerou. Desde a chegada de Isadora, aquela porta era um símbolo de proibição. Ninguém entrava, ninguém limpava, ninguém sequer falava sobre ela. Aproximou-se devagar, com o mesmo cuidado de quem se aproxima de um animal ferido. E madeira fria da maçaneta arrepiou-lhe os dedos. Empurrou a porta com leveza e ela cedeu, soltando um som grave e arrastado, como se protestasse contra a invasão. O interior estava escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que atravessava as cortinas finas. O cheiro de tinta misturava-se a algo metálico, e Helena sentiu o estômago revirar. Tudo parecia intacto, mas havia uma rigidez incômoda, como se os objetos estivessem encenando uma cena cuidadosamente ensaiada. O espelho na parede oposta refletia a penumbra em duplicado, e o ar estava pesado, quase sólido. Enquanto verificava se a janela estava trancada, ouviu um ruído. Um som curto, ritmado. Tac-tac. Tacne virou-se, tentando localizar a origem, mas ele parecia vir de dentro da parede. De início, pensou que fosse um cano ou o vento, mas o som se repetiu, mais forte, quase insistente. A respiração de Helena se prendeu. Aproximou-se da parede de onde o som vinha, a mesma onde o papel de parede novo formava um leve desnível. Tocou com a ponta dos dedos e sentiu um leve tremor, como se algo vibrasse atrás da superfície. Encostou o ouvido e ouviu um estalo, seguido de um ruído abafado, semelhante a uma batida curta, feita por dentro. O corpo inteiro de Helena se arrepiou. Por um segundo, teve a sensação de que a casa estava tentando falar com ela. Recuou um passo, tentando raciocinar. Talvez seja um cano de água, ou um animal preso, mas o som não era aleatório. Seguia um ritmo, como se fosse uma sequência de batidas. 3. Pausa. 2. E então, o silêncio absoluto. O relógio do corredor tocou 11 vezes. Helena respirou fundo e decidiu sair. Mas quando virou para ir embora, seu pé esbarrou em algo duro sob o tapete. Abaixou-se, afastou o tecido e encontrou uma pequena fenda no rodapé. Curiosa, puxou com a unha e sentiu a madeira soltar.
Dentro do vão havia algo pequeno e redondo, uma aliança. Ela a retirou com cuidado. Era de ouro, simples, mas antiga. No interior, as iniciais gravadas EM. O sangue de Helena gelou. Elisa Monteiro, a esposa morta. O ar ficou mais pesado, o silêncio mais grosso. Guardou a aliança no bolso do avental e se apressou em sair. Quando puxou a porta, algo rangeu atrás dela, como se o som tivesse respondido à sua descoberta. Desceu as escadas, quase sem sentir os pés no chão. Na cozinha, Joana preparava chá. Você está pálida, menina. Aconteceu alguma coisa? Helena hesitou. Apenas me assustei com um barulho, só isso. Barulho? Joana ergueu as sobrancelhas. Nessa casa, os barulhos têm dono, viu? Às vezes, é melhor não escutar demais. Helena sorriu de leve, mas o aviso ficou gravado como ferro quente em sua mente. No quarto dos empregados, sentou-se na cama e retirou a aliança do bolso. Passou o dedo pelas iniciais e sentiu um arrepio diferente. Não de medo, mas de intuição. Algo ali não fazia sentido. A esposa de Otávio morrera há pouco mais de um ano. Por que sua aliança estaria escondida dentro de uma parede recém-reformada? Pegou seu caderno e escreveu. A casa fala por ruídos. E o que ela tenta dizer, alguém tentou enterrar. Nos dias que se seguiram, o som não voltou, mas Helena começou a perceber coisas novas. O relógio da sala, por exemplo, havia parado na manhã seguinte, exatamente às 11h15, horário em que ela ouvira as batidas. O jardim estava mais silencioso, e até os criados pareciam andar com mais cautela, como se sentissem que algo se movia sem permissão. Numa tarde, enquanto trocava as flores da sala, ouviu a voz de Isadora conversando ao telefone. Sim, já mandei reformar o quarto. Não, ninguém desconfia de nada. O problema está resolvido. Helena fingiu não ouvir, mas o tom frio da patroa lhe atravessou o peito. Problema. Aquela palavra soava diferente quando dita por Isadora. No jantar, o clima era tenso. Otávio tentava sorrir, mas sua esposa mal o olhava. As taças tilintavam de modo forçado. Helena serviu a sobremesa e, ao retirar os pratos, ouviu Isadora murmurar. Algumas lembranças, quando voltam, machucam mais do que quando morrem. Naquela noite, ao se deitar, Helena quase não conseguiu dormir. O som da parede, a aliança, a frase de Isadora, tudo se juntava em um nó impossível de ignorar. Pela primeira vez desde que começara ali, não sentia apenas curiosidade. Sentia medo, o medo de que a verdade não estivesse enterrada do lado de fora da casa, mas dentro dela, entre as paredes que respiravam, dentro da tinta nova que parecia esconder algo vivo. E, enquanto o vento batia nas janelas e o relógio parava novamente, Helena entendeu. Havia segredos que não queriam ser descobertos, mas já tinham escolhido quem os ouviria. E esse alguém era ela. O sol da manhã se filtrava pelas cortinas brancas da cozinha, tingindo o ambiente de um dourado suave. Mas nada naquele brilho parecia calmo para Helena. Desde a noite do som na parede, cada canto da mansão lhe parecia diferente. O corredor mais estreito, os degraus mais longos, o ar mais pesado. As paredes, antes simples, agora pareciam ter ouvidos, e Isadora Monteiro, a nova senhora da casa, parecia sentir isso. Nos dias que se seguiram, Isadora começou a tratá-la de um modo curioso, um misto de gentileza e vigilância, como se estivesse moldando Helena aos poucos, estudando seus limites. Passou a chamá-la pelo primeiro nome, algo raro vindo dela. Helena, querida, preciso da sua ajuda pessoalmente, dizia, com uma doçura que soava ensaiada. Às vezes, deixava a criada sozinha em cômodos onde nada precisava ser limpo, como se a testasse. Helena começou a perceber esse padrão. Toda vez que Isadora falava baixo demais, era porque queria que suas palavras pesassem mais do que o necessário. E toda vez que sorria, os olhos permaneciam frios. Certa manhã, Isadora entrou na lavanderia com um vestido branco de seda nas mãos. Houve um pequeno acidente. Vinho tinto. Consegue remover sem deixar manchas? Helena analisou o tecido e respondeu com calma. Posso tentar, senhora.
Isadora pousou a mão sobre a dela, num gesto que misturava autoridade e afeto. Você é tão cuidadosa. Lembra muito alguém que eu conheci. Helena ergueu os olhos. Quem, senhora? Mas a resposta veio com um sorriso quase imperceptível. Ah, não importa. O passado deve continuar onde está. A partir daquele dia, Helena sentiu-se acompanhada mesmo quando estava sozinha. Ao varrer o corredor, notava reflexos estranhos nas molduras. Ao arrumar a cama do quarto azul, uma vez sem ordem, apenas por impulso, encontrou debaixo do travesseiro uma pétala seca de rosa branca, como se alguém tivesse deixado ali uma lembrança deliberada. E foi então que o jogo começou de verdade. Isadora passou a elogiá-la diante dos outros empregados. A Helena é quase uma da família, dizia, como quem oferece confiança apenas para ver o que a outra faz com ela. E quando o elogio terminava, vinha o veneno. Mas é bom lembrar que confiança se ganha e se perde com facilidade. Helena percebia as provocações, mas disfarçava. Aprendeu a sorrir sem revelar pensamento algum. Em silêncio, observava cada gesto da patroa. Às vezes, quando o patrão, Sr. Otávio, saía cedo para o escritório, Isadora ficava sozinha no jardim com uma xícara de café e um olhar distante. Parecia ser duas pessoas em uma. A mulher perfeita que controlava tudo e a outra, quase oculta, que olhava o vazio com culpa. Helena começou a notar as pequenas contradições. Os remédios escondidos na gaveta do banheiro, as ligações noturnas que terminavam assim que alguém entrava no cômodo, o modo como ela sempre trancava a porta do quarto azul antes de dormir. Uma tarde, enquanto polia os móveis da sala, Helena ouviu a voz de Isadora vindo do escritório. Você não entende. Otávio não é apenas uma parede. Há coisas que precisam ficar escondidas. A voz do marido respondeu, cansada. Mas até quando vamos viver assim? Elisa se foi, Isadora. Eu quero paz. Paz. Ela riu, fria. Paz é um luxo que só os inocentes podem comprar, querido. Helena recuou um passo, temendo ser ouvida. Mas a frase ficou gravada nela como ferro quente. Paz é um luxo dos inocentes. O que Isadora tinha a esconder? E por que uma simples parede a deixava tão nervosa? Nos dias seguintes, a patroa se mostrou mais afável do que nunca. Passou a deixar pequenos presentes para Helena, uma fita nova para o avental, um sabonete caro, uma xícara de porcelana com flores pintadas. A casa precisa de boas energias, dizia, e você me ajuda a mantê-las. Mas a gentileza soava falsa, pesada. Parecia mais um disfarce do que gratidão. E Helena, embora agradecesse, começou a sentir que estava sendo conduzida a algo. Naquela semana, um fato inusitado aconteceu. Isadora ordenou que ninguém limpasse o escritório por 2 dias. Disse que estava em reforma, mas não havia barulho de martelo nem cheiro de tinta. Quando Helena passou por ali, notou que as janelas estavam abertas e havia sacos de lixo no canto, cheios de papéis rasgados. Entre eles, um fragmento de envelope com o nome Elisa M. O estômago de Helena revirou. A cada descoberta, a sensação de estar pisando num terreno instável aumentava. No sábado à noite, após o jantar, Isadora a chamou até o quarto azul. Quero mostrar algo, Helena. A criada hesitou. Senhora, o quarto. Está tudo bem. Eu permito. Helena entrou devagar. A parede principal havia sido novamente pintada. O mesmo tom de azul, mas mais escuro, mais fechado. Havia uma moldura dourada pendurada ali, vazia. Bonito, não? Disse Isadora com os braços cruzados. A cor do silêncio. Eu sempre achei que o azul tem algo de mortal, sabia? Helena tentou disfarçar o desconforto. Não entendo, senhora. É a cor que acalma e engole. Por isso Elisa gostava tanto dela. O nome da falecida esposa caiu entre as duas como uma pedra. Helena nada respondeu. Isadora se aproximou, encostando a mão na parede recém-pintada. Sabe, Helena, essa casa foi feita de segredos. Cada tijolo tem uma história que ninguém deveria ouvir. E às vezes o que está enterrado. Deve continuar assim.
Helena engoliu em seco. Mas se algo errado aconteceu, a verdade sempre aparece, senhora. Isadora virou-se devagar, o olhar frio e incisivo. A verdade é relativa. Ela só existe enquanto alguém acredita nela. E às vezes é melhor acreditar na mentira certa do que na verdade que destrói. Por um instante, o silêncio pareceu vivo. Isadora sorriu, recolheu a moldura vazia e saiu, deixando Helena sozinha no quarto. Ela ficou ali parada, o coração acelerado, sentindo o cheiro de tinta misturado a algo metálico e distante. Passou a mão pela parede. A superfície ainda estava úmida e por um segundo jurou sentir o pulsar de algo sob o reboco. Naquela noite, deitada em seu quarto, Helena não conseguiu dormir. Entendeu com clareza assustadora que Isadora sabia mais do que demonstrava, que as gentilezas eram armadilhas, e os elogios, distrações, e pela primeira vez, teve a certeza de que a parede azul guardava algo mais do que lembranças, guardava um segredo vivo, e Isadora o vigiava como quem protege a própria alma. As madrugadas na mansão Monteiro eram diferentes de qualquer outra. O silêncio ali tinha espessura. Era como uma manta de veludo pesado que cobria os cômodos, abafando até o som do próprio coração. Depois daquela noite no quarto azul, Helena passou a se mover pela casa com a leveza de um pensamento. Já não dormia direito. O som que ouvira atrás da parede havia cessado, mas deixara um eco invisível em sua mente. Um convite. Ela começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O barulho de chaves trocando de lugar, as cortinas do quarto azul sendo lavadas com frequência incomum, e o modo como Isadora trancava as portas com cuidado excessivo, como quem tem medo que o próprio segredo escape. Certa noite, após garantir que todos dormiam, Helena acendeu a lamparina do corredor e subiu até o sótão. O ar ali era frio e denso, com cheiro de madeira antiga e papéis velhos. Vasculhou baús cobertos de pó e caixas cheias de objetos esquecidos. Retratos amarelados, cadernos rasgados, lenços bordados com as iniciais EM. Havia em um canto uma mala pequena de couro, trancada com um cadeado enferrujado. Helena tentou abri-la, mas o ferro não cedeu. Notou, porém, que um dos compartimentos do fundo estava solto. Com cuidado, puxou o forro e encontrou um pequeno diário envolto em tecido. As páginas estavam amareladas, a caligrafia delicada. O nome na primeira página era Elisa Monteiro. Helena hesitou, mas a curiosidade venceu o respeito. Abriu. As primeiras páginas eram suaves. Anotações sobre o jardim, o amor de Elisa por flores azuis e pequenos trechos sobre a solidão que sentia quando Otávio viajava. Mas conforme avançava, o tom mudava. Isadora veio me visitar novamente. Diz que quer me ajudar com a fundação, mas algo em seu olhar me causa calafrio. Sinto que ela observa mais do que deveria. Helena folheou adiante, e a caligrafia tornava-se trêmula. Se algo acontecer comigo, procure atrás da parede do quarto azul. O coração de Helena disparou. Sentiu as mãos suarem. O ar do sótão pareceu se fechar sobre ela. Guardou o diário rapidamente e desceu as escadas em silêncio. O estômago revirado. Durante o café da manhã do dia seguinte, observou Isadora sorrir ao servir o marido, elogiando o aroma do chá. A mulher falava de forma doce, mas seus olhos eram lâminas. Helena não conseguia mais olhar para ela sem lembrar da frase no diário. Procure atrás da parede. Nos dias seguintes, Helena passou a registrar tudo discretamente em seu caderno. Desenhou um mapa simples da mansão, marcando o quarto azul, o escritório e as áreas reformadas. Relembrava o som que ouvira, o ponto exato da parede onde a tinta parecia mais recente. Planejava os horários em que poderia investigar sem ser notada. Durante as manhãs, fingia normalidade. Lustrava o piso, servia o chá, ajudava Dona Joana com o preparo do almoço. À tarde, observava o vai e vem de Isadora, que recebia telefonemas longos e misteriosos, sempre encerrados com um "não se preocupe, está tudo sob controle". Foi numa dessas tardes que Helena teve sua primeira oportunidade.
Isadora havia saído para uma reunião na cidade e Otávio dormia no escritório exausto. A casa estava muda. Pegou o molho de chaves e, com as mãos trêmulas, subiu até o quarto azul. A porta se abriu com um clique suave. O ar era mais frio ali, como se o espaço respirasse por conta própria. Fechou a porta atrás de si e examinou a parede onde ouvira o som. Passou a mão, tentando encontrar irregularidades. O papel era liso, mas à altura da cintura notou uma leve ondulação. Com um pequeno alfinete que trazia no avental, começou a raspar discretamente a borda. Um filete de tinta se soltou, revelando um reboco mais claro por baixo. E então o som. Um estalo seco, como se o ar tivesse escapado de dentro da parede. Helena recuou, o coração disparando. Segundos depois, encostou novamente o ouvido. Silêncio. Apenas o som distante do vento batendo nas janelas. Respirou fundo e voltou a raspar. Mais um pouco, até que sentiu o metal tocar algo sólido. Um clique. Um pequeno buraco se revelou. E dentro dele, o brilho discreto de algo metálico. Abaixou-se e, com os dedos, puxou um pequeno objeto. Uma caixinha de ferro escuro, coberta de poeira. Tinha o tamanho da palma da mão. O fecho estava enferrujado, mas não trancado. Abriu com cuidado. Dentro havia uma corrente dourada, uma fotografia antiga de Elisa e Otávio sorrindo no jardim, e um maço de cartas amarrado por fita vermelha. Helena se sentou no chão, ofegante. As cartas eram de Elisa, mas o destinatário não era Otávio. O nome escrito era Isadora. As mãos de Helena tremiam ao abrir a primeira. Isadora, o que você fez foi imperdoável. Otávio ainda não sabe, mas eu desconfio. Se o dinheiro sumiu, não foi acidente. Eu encontrei os recibos. Sei que você está envolvida. A segunda carta era pior. Você me traiu 2 vezes, como prima e como amiga. Se algo me acontecer, ele vai descobrir. Já guardei provas. Helena fechou os olhos, o coração disparado. Prima, Isadora e Elisa eram primas. O sangue delas era o mesmo. Guardou tudo de volta na caixa, o cérebro girando. Precisava sair dali antes que alguém aparecesse. Mas ao se levantar, ouviu passos leves no corredor. Isadora havia voltado. O som dos saltos no chão de madeira ecoou até parar diante da porta. Helena segurou o fôlego. A maçaneta girou. Helena! A voz doce atravessou o silêncio. Está aí dentro? A criada se virou lentamente, o coração martelando. A caixinha ainda estava aberta, escondida atrás de uma das pernas da cama. Sim, senhora. Vim apenas ajeitar as cortinas. Sem minha permissão? Perguntou Isadora. A voz ainda calma, mas com uma sombra perigosa. Pensei que a senhora gostaria que estivessem limpas quando voltasse. Isadora a encarou por longos segundos. Depois sorriu. Você é realmente dedicada. Gosto disso. Sem dizer mais nada, caminhou até a parede, passou a mão sobre o local onde Helena havia mexido e disse em tom baixo: A casa é cheia de surpresas, não é, Helena? A criada fingiu não entender. Isadora virou-se, o sorriso intacto, e saiu. Helena esperou o som dos passos desaparecer. As pernas tremiam. Agora ela sabia. Não estava apenas diante de uma patroa exigente, mas de uma mulher capaz de esconder uma história e talvez um crime dentro das próprias paredes. A caixa nas mãos pesava como uma sentença. E, no fundo, Helena sabia que não havia mais volta. A casa falara. E ela tinha ouvido. O amanhecer daquele domingo trouxe um silêncio estranho. A mansão Monteiro, sempre desperta com o tilintar das louças e o som das portas abrindo, parecia paralisada. O ar tinha um peso diferente, como se o tempo houvesse parado em algum instante da madrugada. Helena desceu as escadas com o corpo cansado, mas o pensamento aceso. A caixa de ferro, as cartas e o diário de Elisa ocupavam sua mente como um coro insistente. O olhar de Isadora sobre ela, no dia anterior, ainda queimava na lembrança. Havia algo de profundamente ameaçador na doçura controlada daquela mulher. E Helena sabia. Qualquer deslize agora poderia custar caro.
Durante o café da manhã, tentou agir com naturalidade. Serviu o leite, limpou a mesa, evitou cruzar os olhos com a patroa. Isadora, no entanto, parecia especialmente tranquila. Helena, disse, mexendo o açúcar no chá com movimentos lentos, gostaria que limpasse o quarto azul hoje. Quero que ele esteja perfeito para amanhã. Teremos visita. Helena congelou. Por um segundo, pensou ter ouvido errado. Quarto azul, senhora? Sim, Isadora sorriu. Confio apenas em você para isso. Aquela confiança soava como uma armadilha. Ainda assim, Helena assentiu. Como desejar, senhora. Mais tarde, quando todos saíram para a cidade, o casal Monteiro para o almoço e Joana para visitar uma irmã doente, a casa ficou entregue ao eco do vento. Helena subiu as escadas com o coração acelerado. Cada degrau rangia como se protestasse. Ao entrar no quarto azul, o cheiro familiar de tinta e madeira úmida a envolveu de novo. O sol, filtrado pelas cortinas, projetava sombras longas que cortavam o chão. Deixou o balde e os panos no canto e se ajoelhou diante da parede onde encontrara a fenda. O ponto parecia mais nítido agora, como se o reboco tivesse cedido um pouco. Helena respirou fundo, pegou uma espátula e começou a raspar. O som do metal contra a parede soava seco, tenso. Fragmentos de tinta caíam no chão como neve azulada. A cada raspada, uma sensação estranha crescia nela, como se, em vez de destruir algo, estivesse libertando. A luz da janela refletia sobre o pó suspenso, criando um brilho quase etéreo. Foi então que ouviu o primeiro estalo. O reboco se partiu em linha. Um pequeno fragmento soltou-se, revelando o contorno de um encaixe. Helena passou a espátula com mais cuidado e sentiu o ferro de novo. Frio, firme, escondido sob camadas de tinta. Abaixou-se e usou o cabo da ferramenta como alavanca. Com um estalo curto, o pedaço da parede cedeu. Um buraco pequeno e escuro se abriu. O ar que saiu dali tinha um cheiro agridoce, de mofo e algo mais, algo antigo e metálico. Helena enfiou a mão com cuidado e tocou algo sólido. Puxou devagar. Era uma caixa de ferro, idêntica à anterior, mas maior e mais pesada. O coração batia descompassado. Sentou-se no chão e abriu o fecho com esforço. Dentro havia documentos dobrados, um colar de pérolas e algo que parecia ser uma pasta envolta em tecido azul. Desdobrou o pano e viu várias folhas com o timbre da empresa Monteiro em Associados. Reconheceu o nome de Otávio Monteiro em várias assinaturas, e entre elas, anotações em caligrafia feminina. Elisa Monteiro. As primeiras linhas eram cartas endereçadas ao marido, nunca enviadas. Se você estiver lendo isto, é porque não confiei em mais ninguém. Isadora está mentindo. Ela desviou o dinheiro do projeto da fundação. Encontrei comprovantes. Tentei confrontá-la, mas ela me ameaçou. Disse que, se eu falasse, Otávio perderia tudo. Preciso guardar essas provas até decidir o que fazer. Helena leu até a última linha, o peito apertado. Se algo me acontecer, Isadora deve ser a primeira a ser investigada. Um trovão distante ecoou, como se o céu reagisse à revelação. O vento entrou pela janela aberta, espalhando as folhas pelo chão. Helena se apressou em recolhê-las, mas um papel deslizou até o canto da cama. Ao pegá-lo, notou manchas escuras, não de tinta, mas de algo seco, antigo. Sangue. O barulho de uma porta batendo ecoou no corredor. Helena congelou. Alguém havia entrado na casa. Guardou as folhas na caixa e a empurrou novamente para dentro do buraco, cobrindo-o com o reboco solto. Levantou-se rápido, tentando parecer que limpava a janela. Os passos se aproximaram. Então, a voz, doce e afiada. Helena, está sozinha aqui em cima? Era Isadora. Sim, senhora. Só terminando de organizar. A voz de Helena tremeu levemente. Isadora apareceu na porta, impecável em um vestido cinza e salto baixo. Trazia uma cesta de flores nas mãos. Achei que você tivesse saído com Joana. Preferi adiantar o serviço, senhora. Isadora caminhou até a parede. Helena observou cada passo, o coração disparando. A patroa passou a mão pelo reboco, exatamente sobre o ponto que ela havia aberto. Sorriu.
Sabe o que eu gosto neste quarto, Helena? Ele guarda segredos bem, mesmo quando alguém tenta arrancá-los. A criada ficou em silêncio, o sangue pulsando nos ouvidos. Isadora virou-se, ainda sorrindo. Você é uma moça esperta, mas às vezes a curiosidade é uma lâmina, sabia? Brilha bonito antes de cortar. Deixou as flores sobre a mesa e saiu, o perfume doce deixando um rastro quase sufocante. Helena esperou até que o som dos saltos desaparecesse. Depois caiu sentada no chão, ofegante. Agora tinha certeza. Isadora sabia, o medo e a coragem se misturavam dentro dela como fogo e cinzas. A parede voltara a ser apenas parede, mas o segredo não. Ele estava em suas mãos. E pela primeira vez, Helena entendeu o peso do que descobrira. Não era apenas uma história escondida. Era um crime, e ao olhar o reboco rachado, percebeu. A fenda podia ser pequena, mas o que ela libertara jamais voltaria a ser contido. A tempestade começou antes mesmo de o dia nascer. Raios cortavam o céu, por trás das montanhas, e o vento parecia querer arrancar os portões da mansão Monteiro. Helena observava o espetáculo pela janela do quarto dos empregados, sentada na beira da cama, com os dedos entrelaçados e o coração pulsando forte. Dormir já não fazia parte de sua rotina. Desde o dia em que encontrara os documentos, a casa parecia um inimigo vivo. Cada rangido, um aviso. Cada sombra, um olhar escondido. Naquela manhã, a decisão amadureceu dentro dela com a força inevitável do medo. Não podia mais calar. Elisa Monteiro pedira ajuda nas entrelinhas e agora, mesmo morta, parecia sussurrar pelos corredores que alguém precisava libertar a verdade. Helena sabia que Isadora não hesitaria em fazer o que fosse preciso para manter o segredo oculto. E talvez, por isso, o silêncio custasse caro demais. Esperou a hora certa. Quando o casal saiu para um compromisso na cidade, ela desceu até o escritório. O telefone fixo ficava sobre uma mesa de mogno, entre papéis cuidadosamente empilhados. Helena respirou fundo e ligou para o número que havia anotado de um dos envelopes antigos, o da advogada que um dia cuidara dos negócios de Elisa. Doutora Laura, aqui é Helena Duarte. Eu trabalho na casa dos Monteiro. Sim, o nome me é familiar. Em que posso ajudar? Encontrei algo que pertenceu à senhora Elisa, coisas que talvez expliquem o que aconteceu com ela. Do outro lado, o silêncio. Depois a voz firme. Helena, onde você está agora? Na mansão, mas não por muito tempo. Há provas guardadas dentro da parede do quarto azul. Se puder vir, traga alguém de confiança. A advogada hesitou por um instante e respondeu apenas: não toque em nada. Estou indo. Quando desligou, Helena sentiu as mãos suarem. Sabia que a partir daquele momento não havia retorno. O ar da casa parecia mais denso e o tic-tac do relógio da sala soava como uma contagem regressiva. Horas depois, os carros chegaram. A polícia veio junto com um mandado judicial em mãos. Helena observou da escada enquanto os homens de uniforme entravam, sérios, guiados pela advogada Laura. O som das botas ecoava pelo chão de mármore, rompendo o silêncio antigo da casa. Isadora apareceu no topo da escada, surpresa, mas não perdida. Vestia um robe cinza, o cabelo solto, os olhos alertas. O que significa isso? Perguntou com a voz doce de sempre, embora o leve tremor na mandíbula a atraísse. Otávio, confuso, olhou para a esposa e depois para os oficiais. Alguém pode me explicar o que está acontecendo em minha casa? A advogada se adiantou. Temos um mandado de busca e apreensão. Recebemos informações de que existem documentos escondidos em uma das paredes, ligados à falecida Elisa Monteiro. Isadora riu, uma risada breve e sem humor. Isso é um absurdo. Quem contou essa história ridícula? Helena deu um passo à frente. O olhar das duas se encontrou. Foi um instante longo, cortante, pesado como aço. Eu, senhora. O silêncio que se seguiu parecia respirar. Isadora piscou devagar, os lábios curvando-se num sorriso frio. Ah, entendo. A criada curiosa. Sempre há uma dessas nas tragédias, não é? Mas os policiais já se moviam.
Um deles pediu licença e, com um martelo, deu o primeiro golpe na parede do quarto azul. O som seco ecoou como um disparo. Fragmentos de tinta caíram e, com o segundo golpe, o reboco cedeu. Um buraco se abriu, revelando o espaço oculto, e dentro dele a caixa que Helena encontrara e recolocara no esconderijo. O delegado retirou o objeto e o colocou sobre a cama. A advogada abriu, revelando os papéis, as cartas, o diário e o colar de Elisa. Isadora empalideceu. Otávio, parado à porta, levou as mãos ao rosto. — O que é isso? Perguntou ele, a voz rouca. Laura respondeu com calma. Provas de desvio de bens e chantagem. E cartas pessoais indicando que Elisa temia pela própria vida. Isadora tentou rir, mas a voz falhou. Isso não passa de falsificação. Essa mulher, apontou para Helena, inventou tudo isso. Sempre foi obcecada pela minha vida. O delegado se aproximou, mostrando o selo original da empresa nas folhas. Os documentos são legítimos, senhora Monteiro. Otávio se virou lentamente para a esposa, o olhar cheio de incredulidade. Isadora, o que é tudo isso? Ela deu um passo à frente, respirando com dificuldade. Você não entende, Otávio. Elisa era instável. Ela destruiu a própria vida e tentaria destruir a minha também. Eu só tentei proteger o que era nosso. Nosso? Ai, repetiu ele com a voz fria. Ela era sua prima, Isadora. E você a enganou. O rosto dela endureceu. Eu a salvei. Ela não sabia o que era o mundo real. Viveu cercada de privilégios. Eu apenas peguei o que me era devido. A advogada fez um sinal e os policiais se aproximaram. Isadora ainda tentou resistir. Isso não vai terminar assim. Nenhum de vocês entende o que eu passei. Leandro disse antes que as algemas tocassem seus pulsos. Otávio recuou, atônito, e Helena, parada ao fundo, observava tudo em silêncio. Não havia satisfação em seus olhos, apenas uma mistura amarga de alívio e tristeza. As paredes da casa, finalmente abertas, exalavam o cheiro velho do segredo revelado. Quando os carros deixaram a propriedade, o barulho da chuva retomou seu domínio. O delegado entregou a caixa a Helena. A senhora ajudou mais do que imagina. Essas provas resolvem um caso que ficou anos mal contado. Otávio aproximou-se dela, a expressão abatida. Eu nunca imaginei. Deus do céu, Helena, o que eu fiz? Eu trouxe um veneno para dentro da minha própria casa. Ela o olhou com compaixão. O senhor não fez nada além de confiar em quem sabia enganar. Ele assentiu, sem forças para responder. Quando a noite caiu, Helena foi até o quarto azul. A parede, agora aberta, parecia uma ferida exposta. Tocou o reboco quebrado e sussurrou, como se falasse com alguém que ainda estivesse ali. Eu te ouvi. Dona Elisa, a senhora não está mais presa. Um vento suave atravessou a janela, e por um momento a chama da vela tremulou. Helena sorriu levemente. Pela primeira vez, aquela casa respirava sem medo. Mas, ao sair, ela sabia. A verdade, mesmo quando liberta, deixa marcas profundas. E a mansão Monteiro, agora vazia de mentiras, jamais voltaria a ser a mesma. Os dias que se seguiram à prisão de Isadora foram um turbilhão silencioso. O nome Monteiro estampava jornais e manchetes. A cidade murmurava em cafés e esquinas, transformando boatos em verdades e verdades em curiosidades passageiras. Dentro da antiga mansão, agora mergulhada em um vazio incômodo, Helena andava como quem atravessa ruínas de uma guerra. Não uma guerra de balas, mas de mentiras. A casa, antes viva em falsos brilhos, parecia finalmente morta. O relógio da sala havia parado definitivamente. As flores murchavam rápido demais. Os corredores ecoavam o som de um vento frio que vinha das janelas mal fechadas. Joana, a cozinheira, pediu demissão, dizendo que não tinha mais estômago para a parede que guarda defunto em forma de segredo. Até os jardineiros sumiram, e Helena, sozinha, limpava o que restara, não por obrigação, mas porque não suportava ver a poeira cobrir o que Elisa tentara preservar. Otávio Monteiro permanecia recluso, enclausurado em seu escritório, envelhecido por dentro. Não era mais o homem elegante e sereno que andava pelos corredores com a postura de quem dominava o mundo.
Agora era um corpo cansado e uma mente atordoada pela vergonha. Às vezes, Helena ouvia soluços abafados vindo de lá e deixava o café na porta sem bater, mas o mundo fora da mansão não perdoava o silêncio. Alguns jornais insinuavam que ela, Helena Duarte, a criada, fora cúmplice ou que se aproveitara da situação para ganhar notoriedade. Empregada envolvida em escândalo de herança, dizia uma manchete que ela leu em uma banca no centro. A fotografia era dela, recortada de algum registro antigo, com o rosto sério, os olhos cansados. O peso da injustiça caiu sobre seus ombros como uma pedra. Ela perdeu o emprego, perdeu o nome limpo e, por um tempo, quase perdeu a coragem. O dinheiro que tinha guardado acabou rápido. Teve de vender os poucos pertences que possuía. Uma mala pequena, o relógio da mãe e o colar que ganhara de Elisa anos antes, quando ainda era apenas uma funcionária nova. Alugou um quarto minúsculo nos fundos de uma pensão barata, onde o cheiro de mofo se misturava ao de sopa requentada. Às vezes, passava as noites em claro, observando o teto manchado e lembrando da mansão. Não pela beleza, mas pelas vozes que ela agora compreendia. As vozes das paredes, os silêncios de quem finge não ver o que está diante dos olhos. Ainda assim, havia nela algo que não morria. Um fogo pequeno, mas teimoso. Certa tarde, ao voltar de uma entrevista de emprego negada, encontrou uma carta deixada na portaria. O remetente, Otávio Monteiro. O coração dela acelerou. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um bilhete e um papel dobrado. Helena, demorei para escrever porque precisei primeiro aprender a respirar sem vergonha. A verdade me libertou, mas também me destruiu. E se hoje ainda consigo olhar para o espelho, é porque você teve coragem quando eu tive medo. Encontrei uma carta de Elisa guardada em um livro de poesia. Ela falava de você. Dizia que sua presença era como uma janela aberta na casa, simples, mas essencial. Quero reparar o que não reparei a tempo. Anexo um documento que é, de certa forma, um pedido de perdão. Use-o como quiser. Você merece mais do que o esquecimento. O papel dobrado era um cheque e um documento de transferência. Uma quantia suficiente para começar uma nova vida. Helena chorou sem som. Não de ganância, mas de alívio. Não era o dinheiro que importava, e sim o reconhecimento. O gesto de gratidão de alguém que, enfim, via a verdade sem filtro. Com o tempo, ela deixou o pequeno quarto e alugou um espaço modesto em uma cidade vizinha. Comprou móveis usados, pintou as paredes sozinha e, com o que restou, abriu uma pequena pensão para viajantes. Chamou o lugar de Pousada Elisa, não por vaidade, mas como homenagem à mulher cuja voz ela ouvira através das paredes. Os primeiros meses foram difíceis, mas o trabalho lhe devolveu algo que havia perdido: propósito. Helena cozinhava para os hóspedes, arrumava os quartos, cuidava das flores do jardim com as próprias mãos. E aos poucos, o lugar começou a atrair pessoas. Casais, viajantes solitários, artistas em busca de refúgio. Todos saíam dizendo a mesma coisa: a paz aqui. Essa casa parece respirar calma. Certa tarde, um carro preto parou diante da pousada. Helena reconheceu o motorista antes mesmo que ele descesse. Otávio Monteiro, mais magro, os cabelos quase brancos. Carregava uma expressão cansada, mas o olhar sereno. Precisei ver com os meus próprios olhos o que você construiu, disse ele, observando o jardim florido. Elisa ficaria orgulhosa. Helena sorriu discreta. Acredito que ela esteja em paz agora. Otávio entregou-lhe um envelope grosso. A mansão está sendo vendida, e uma parte do valor, legalmente, pertence a você. O advogado de Elisa garantiu isso. Considere não como pagamento, mas como herança simbólica. A casa era dela, mas foi você quem libertou o que ela guardava lá dentro. Helena tentou recusar, mas ele insistiu. As paredes falavam: Helena, eu só não quis escutar. Quando o carro se foi, ela ficou parada diante do portão, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja. Respirou fundo. O vento soprou entre as árvores, e por um instante, o som lembrou o murmúrio distante de uma voz feminina, suave, serena como gratidão,
Naquela noite, Helena acendeu uma vela diante de uma fotografia de Elisa que havia emoldurado no saguão da pousada. Descansamos, enfim, murmurou, e enquanto a chama tremulava, ela percebeu. Não era apenas Elisa quem havia sido libertada. A própria Helena também deixava para trás as paredes que a oprimiam, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao redor não era ameaça. Era a paz. A neblina da serra se erguecia devagar, dissolvendo-se em fios prateados sob o sol da manhã. A pousada de Helena ficava no alto de um vale estreito, cercada por pinheiros e pelo canto tímido dos pássaros que despertavam. A fachada simples, pintada num tom claro de creme, exalava tranquilidade, e quem cruzava seu portão sentia imediatamente o que muitos hóspedes descreviam como uma estranha leveza, uma paz quase palpável. Helena caminhava entre as mesas do jardim com uma bandeja nas mãos. Servia o café aos visitantes com a serenidade de quem aprendera finalmente a viver em silêncio sem ser devorada por ele. O cheiro de pão fresco se misturava ao de flores e café recém-coado, e o som suave da água, correndo na fonte ao lado, completava aquele cenário de harmonia. Fazia 2 anos desde a queda dos Monteiro. A mansão fora vendida, os bens redistribuídos, e Isadora, depois de cumprir parte da pena em regime fechado, vivia agora longe da cidade, envolta em anonimato e esquecimento. Otávio, por sua vez, havia partido para o exterior, tentando reconstruir um pedaço de vida em algum país distante. Mas de todos os personagens daquele passado, apenas Helena permanecera ali, na terra onde tudo começara, como guardiã involuntária das memórias que o tempo não apagava. Apesar do cotidiano tranquilo, havia noites em que o passado ainda a visitava. Às vezes, sonhava com o som oco da parede se abrindo ou com a voz calma e dolorida de Elisa sussurrando o nome dela. Não eram pesadelos, mas lembranças, suaves como um eco distante que já não feria. Certa tarde, um jovem casal hospedou-se na pousada. O marido era arquiteto e passou horas admirando a estrutura do casarão antigo. Essas paredes são diferentes, disse ele. São antigas, mas vivas. Como se tivessem sido reconstruídas com cuidado e com alma. Helena sorriu, tocando a parede ao lado da porta. Toda casa carrega um pouco do que já foi. E às vezes, o que resta é o que a salva. O casal sorriu, sem compreender completamente, e se retirou para o quarto. Mas Helena ficou parada ali, com os dedos ainda sobre a parede, sentindo sob a superfície fria uma pulsação invisível, como um coração lento, quase humano. Ao entardecer, recebeu uma carta. O remetente era estrangeiro, a letra cuidadosa e inclinada de alguém que ainda pesava as palavras. Era de Otávio. Ele escrevia de Lisboa. Helena, as paredes da mansão foram derrubadas na reforma e encontrei algo que quero te contar. Dentro de uma das colunas havia um envelope antigo, escondido entre os tijolos. Era uma carta de Elisa. A tinta quase sumiu. Mas pude ler uma frase. Se um dia alguém escutar o que esta casa tenta dizer, conte a ela que eu a ouvi também. Acho que ela falava de você, Otávio. Helena leu a carta várias vezes. Depois dobrou-a com delicadeza e colocou-a no pequeno baú de madeira que guardava sob a cama, o mesmo onde, um dia, havia escondido o diário de Elisa. Naquela noite, o céu clareava devagar e a pousada parecia respirar um tipo novo de silêncio, um silêncio cheio, acolhedor, sem medo. Ela sentou-se na varanda, enrolada em um xale, e olhou para as colinas cobertas de névoa. O ar frio lhe tocava o rosto como uma bênção. Pensou em tudo o que havia acontecido, nas mentiras, nas vozes, nas paredes e no destino que a levara de criada silenciosa a mulher dona da própria história. Havia sofrido humilhações, enfrentado injustiças, mas agora compreendia. O sofrimento não havia sido castigo, e sim passagem. Era preciso atravessar a dor para aprender a ouvir o que a vida dizia por trás dos ruídos. De repente, um som suave a tirou do devaneio. O vento passando entre as árvores.
Ele trazia um assobio leve, como uma melodia sem origem. Helena fechou os olhos e ouviu. Não havia medo, não havia culpa, apenas um eco calmo. O mesmo tipo de eco que anos atrás vinha das paredes da mansão. Mas agora ele não pedia ajuda, ele agradecia. Ela sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Na manhã seguinte, ao arrumar as flores na entrada da pousada, colocou no vaso central uma rosa azul, rara, delicada, quase impossível. A flor preferida de Elisa Monteiro. Ficou alguns segundos observando o contraste da cor contra o branco da parede e pensou: nem tudo o que está enterrado precisa permanecer esquecido. E, ao sair para o jardim, deixou a porta entreaberta. No interior da pousada, o vento entrou leve, movendo as cortinas. O tecido se balançou suavemente, como um suspiro. As paredes, agora libertas, pareciam respirar em paz. E Helena, pela primeira vez, também. E assim termina mais uma história aqui no Histórias Mágicas. Uma jornada de mistério, emoção e recomeço. Se você se envolveu com essa trama tanto quanto nós, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias incríveis como essa, não? Se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios cheios de surpresas e emoções. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou da história. Queremos muito saber a sua opinião. Nos vemos na próxima história, porque aqui cada final é só o começo de uma nova magia.